Vamos lá, galera, vamos a mais uma aula de geografia. Hoje vamos falar sobre a localização geográfica brasileira. Então, essa aula de geografia é juntamente com o professor Luiz. Então, vamos fazer essa viagem por essa aula aí para tirarmos qualquer dúvida com relação à localização geográfica brasileira. Então, esse mapa mundi está mostrando aí os principais paralelos da Terra, o Equador, os paralelos aí representando aí os trópicos de Câncer e Capricórnio, os círculos polares. E veja que o território brasileiro é atravessado pela linha do Equador. Então, com relação a isso, nós vamos observar que a linha do Equador é um dos importantes paralelos aí que nós vamos ver que vai definir com relação à questão de hemisfério. Então, vamos aí, mais à frente eu vou explicar sobre isso. Bom, então tá aqui, ó. Então, aqui nós temos os as principais linhas imaginárias, né, que vai definir o que nós chamamos de hemisfério da Terra. A linha do Equador, essa aqui, ó, veja que ela atravessa a América do Sul pelo território brasileiro. Então, o que é que nós temos? Nós temos nessa parte aqui o hemisfério norte e essa aqui do Equador para o Polo Sul, hemisfério sul. E aqui nós temos, ó, o meridiano de Greenwich. Esse meridiano primário, ou meridiano principal, o meridiano de Greenwich, ele vai dividir a Terra em dois hemisférios também, sendo que o hemisfério oriental, né, do meridiano principal para o leste, e o hemisfério ocidental, do meridiano principal para o oeste. Então, nós temos aí os hemisférios de acordo com essas duas linhas imaginárias. O Equador, né, que vai formar aí o hemisfério norte e sul, e o meridiano de Greenwich, que vai dividir a Terra em hemisfério ocidental e oriental. Bom, gente, aqui nesse mapa nós temos aí, além dessas linhas, também representando os países mais extensos do mundo, tá ok? A Rússia, o mais extenso. Seguindo aí, nós temos o Canadá, China, Estados Unidos, Brasil e Austrália. Então, a posição do Brasil entre os países mais extensos é o quinto do mundo em extensão territorial. Bom, então, com relação àqueles hemisférios, nós temos a seguinte, ó, a posição do Brasil em relação aos hemisférios. O Brasil é atravessado pela linha do Equador, então o Brasil tem terras no hemisfério norte e sul. No norte, 7% das terras brasileiras, tá? E no sul, 93%. Então, grande parte do território brasileiro está no hemisfério sul. Grande parte, mas nós temos a porção do território aí no hemisfério norte. E em relação ao meridiano de Greenwich, meridiano principal, o Brasil está localizado totalmente no ocidente, quer dizer, no hemisfério ocidental, juntamente com todo o continente americano. Então, em relação a esses hemisférios, nós temos essa seguinte distribuição de terras do Brasil. Bom, quanto às zonas térmicas da Terra, o que é que nós temos? Nós temos aí a zona tropical, duas zonas temperadas, a do norte e a do sul, e duas zonas glaciais ou polar, a Antártica e a zona polar ártica. Em relação às zonas térmicas da Terra, o Brasil está, ó, grande parte na zona tropical ou intertropical, que é aquela zona que está delimitada pelos dois trópicos, o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Tá ok? Então, ó, veja que grande parte do território brasileiro está nessa zona. E nós temos uma pequena parte do território brasileiro, ó, que está na zona temperada do sul, né? Que também aqui no Brasil chamamos lá de zona subtropical, né? Quer dizer, abaixo do trópico. Então, essa é a distribuição das terras do Brasil de acordo com as zonas térmicas. Então, olha só. Então, de acordo com essas zonas térmicas, o Brasil está na zona intertropical, né? Que é a zona também tropical, 92% das terras. E na zona temperada do sul, que é a subtropical, 8%. Então, grande parte do território brasileiro, ele está na chamada zona tropical, que é aquela chamada zona tórrida, mais quente do planeta.
Aqui, ó, veja, o Brasil é atravessado pelo Trópico de Capricórnio. Então, veja só, essa parte do território brasileiro, ó, toda ela na chamada zona tropical. E o extremo sul do Brasil está dentro da chamada zona temperada do sul ou subtropical. Devido a esse fator latitude, o Brasil tem uma diversidade de climas muito grande. Nós temos aqui, ó, o clima equatorial, o clima tropical típico, o clima tropical semiárido, né? Nós temos aqui o clima tropical úmido e mais no extremo sul nós temos o nós chamado subtropical, tá ok? Que é o clima que apresenta as menores temperaturas. E aqui um pouquinho pegando aqui uma parte da região sudeste, sul de Minas, uma parte de São Paulo, Rio de Janeiro, nós temos aí algumas características como clima tropical de altitude. Então o Brasil tem essa diversidade climática que vai influenciar também na diversidade vegetativa, tá? Bom, vamos falar agora sobre os pontos extremos do Brasil. Quer dizer, aqueles pontos que estão nas extremidades do nosso país. Então veja só, nós temos ao norte a nascente do rio Ailã, que fica no estado de Roraima, e no extremo sul o arroio Chuí, que fica no Rio Grande do Sul. Do extremo norte ao extremo sul, o Brasil, ó, aproximadamente o Brasil tem 4.394,7 quilômetros. E no sentido leste-oeste, no leste nós temos Ponta Seixas, que está no estado da Paraíba, e nós temos a nascente do rio Moa, que está no estado do Acre. Então esses são os dois extremos no sentido leste-oeste, que perfaz uma distância aí de aproximadamente 4.319,4 quilômetros. Tá ok? Então são as distâncias. Veja que essas distâncias são quase iguais. A diferença é pequena aí, norte, sul, leste, oeste. Por isso que nós falamos, às vezes, que o Brasil é um país equidistante nesse sentido. Bom, como eu falei, devido à diversidade climática, nós temos uma diversidade de paisagens no nosso território. Tá ok? Então, olha, por exemplo, no clima equatorial, nós temos a floresta amazônica. Tá? Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas formações vegetais. No clima tropical semiárido, olha só, a vegetação da caatinga, que fica no sertão da região nordeste. No clima tropical úmido ou tropical litorâneo, vai aparecer aí a Mata Atlântica, que boa parte já foi modificado, desmatado. No clima tropical típico, né, o semiúmido, que é onde nós estamos aqui, vai apresentar a vegetação do cerrado, ok? Lá mais no extremo sul do Brasil, no clima subtropical, nós temos duas formações vegetais. A Mata das Araucária, tá? Que fica ali entre o Paraná e Santa Catarina e alguns trechos do Rio Grande do Sul. Também boa parte já foi desmatado. E lá no extremo sul nós temos os campos, chamados também de campanha gaúcha ou pampas. Tá? Então é comum no clima subtropical. Aqui novamente essa imagem mostrando essa diversidade de paisagens do território brasileiro. Né, aqui chamado de biomas, devido a bioma é algo mais, vamos dizer assim, algo mais extenso no sentido que engloba tanto vegetação como todos os seres vivos que habitam nesses locais. Então aqui o bioma da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga. Então o Brasil tem uma diversidade muito grande devido à sua grande extensão territorial, a influência da latitude, e aí nós temos essa diversidade. Então o Brasil ele é muito rico em diversidade de paisagens. Bom, gente, e o Brasil no sentido leste-oeste, nesse sentido aqui, é o chamado longitudinal, o Brasil é o país que apresenta fusos horários diferentes. É sim, nós temos 4 fusos horários no Brasil, tá ok? O primeiro fuso
é esse aqui, ó, que envolve as ilhas oceânicas. O primeiro fuso ele diz, ó, está atrasado 2 horas em relação ao horário de referência no planeta, que é o horário de Londres, né, que passa pela a capital da Inglaterra. Esse primeiro fuso está atrasado 2 horas de Londres, mas ele está, ó, 1 hora adiantado em relação ao horário de Brasília. Então esse primeiro fuso abrange só as ilhas oceânicas. O segundo fuso, gente, é esse aqui, ó. Esse aqui que está mostrando aqui 3 horas atrasadas em relação a Londres e é a chamada hora oficial de Brasília. Eu acredito que você já deve ter prestado atenção em alguns eventos onde fala assim, de acordo com a hora oficial de Brasília. Então, essas unidades federativas que estão nesse fuso aqui, ó. Da região norte nós temos o estado do Amapá e Pará. Todos os estados da região nordeste, são no total 9 estados, né, como Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Na região norte também tem o estado de Tocantins, tinha esquecido de falar. No centro-oeste, Goiás e Brasília, o Distrito Federal. Todos os estados do sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e todos os estados da região sul. Então esse segundo fuso é o que abrange a maior quantidade de unidades federativas. Terceiro fuso. O terceiro fuso é esse aqui, ó, que está mostrando 4 horas atrasada em relação a Londres. Está aqui, ó, esse 4 aqui está representando 4 horas atrasada em relação a Londres e está 1 hora atrasada em relação a Brasília. Por exemplo, aqui o nosso vizinho aqui do Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso estão atrasados a diferença de 1 hora em relação a Goiás. Por exemplo, quando Goiás os relógios marcarem 15 horas, no Mato Grosso ainda são 14 horas, porque o horário é atrasado. Além do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ainda tem Rondônia, quase todo o território do Amazonas e Roraima. Por que eu falei quase todo? Porque esse trecho aqui também é o estado do Amazonas, mas ele não está nesse fuso, ok? Está justamente aqui, ó, no quarto fuso, que é esse aqui, ó. Esse quarto fuso, ele diz que está atrasado 5 horas em relação a Londres e 2 horas atrasado em relação a Brasília, que é justamente o estado do Acre e essa extremidade aqui do estado do Amazonas. Então, são esses os fusos brasileiros, as suas unidades federativas, a diferença de horário em relação a Londres, né, o horário de referência no planeta, como também em relação a Brasília, o chamado horário oficial do país. Beleza? Bom, gente, aqui está a atividade que eu passei para vocês fazerem na última aula, né? Hoje eu vi algumas. Então agora eu vou fazer um comentário sobre essas 8 questões que eu passei para vocês. Isso fazendo o quê? Uma revisão sobre o assunto, beleza? Então vamos lá, olha. Na primeira diz assim, a maior parte do território brasileiro está localizada em qual hemisfério? Então eu coloquei a resposta aqui em forma desse mapa mental. Então o Brasil, em relação aos hemisférios, nós temos terra no hemisfério norte e sul. A porcentagem 7% no hemisfério norte e 93% no hemisfério sul. E em relação ao meridiano principal, o Brasil está totalmente no ocidente. Ok? Então essas são a distribuição das terras brasileiras. Bom, a segunda diz assim, quais são as principais linhas imaginárias que passam pelo território brasileiro? Ó, então é a linha do Equador, está aqui dividindo o Brasil em norte e sul, e o Trópico de Capricórnio. Então essas são as duas principais linhas imaginárias, tá? As principais, porque são várias. Bom, na questão 3, pede para identificar as zonas térmicas em que o Brasil possui terras e os paralelos que delimitam. Então, no Brasil, nós temos terra na zona intertropical ou tropical, e quem vai delimitar são os 2 trópicos de Câncer e o Trópico de Capricórnio.
E a zona temperada do sul subtropical. O extremo sul do Brasil nós temos terras aí, que são delimitadas, essa zona temperada do sul, pelo Trópico de Capricórnio e pelo Círculo Polar Antártico. A questão 4 e 5 eu coloquei tudo numa resposta só, porque ela está perguntando qual a zona térmica da Terra, em qual zona térmica da Terra está localizada a maior parte do território brasileiro. Então aqui estou colocando as zonas térmicas, a zona tropical, né, o intertropical, e a zona temperada do sul. E a quantidade de terras são 92% do território brasileiro está na zona tropical e 8% do território brasileiro está na zona subtropical. Então eu coloquei aqui para facilitar a resposta das 5 e das 6 com relação a essa distribuição pelas zonas térmicas. Bom, na questão 6, pede assim, qual a principal diferença térmica entre essas duas zonas, que é a zona tropical e a zona temperada? Bom, a zona tropical ou intertropical tem como característica, apresenta as maiores médias de temperaturas, quer dizer, as mais elevadas do planeta. Inclusive, essa zona é conhecida como a zona tórrida, né, devido a ser a zona mais quente. Enquanto que a zona temperada, ou a subtropical, elas possuem temperaturas médias, tá? Por isso chamada zona temperada, são temperaturas medianas. Inclusive, essa zona térmica, ela apresenta as 4 estações do ano bem definidas: verão, outono, inverno e primavera. Inclusive, agora nós estamos no verão, tá? No dia 21 de março, vamos começar o outono, mas agora nós estamos no verão. Isso para quem está no hemisfério sul, vale salientar. A questão 7, qual é a posição geográfica do Brasil em relação aos hemisférios da Terra? Bom, aquilo novamente eu coloquei aquele mapazinho mental, né? Posição geográfica. Então, o Brasil possui terras no hemisfério norte e sul, sendo que pequena parte no hemisfério norte, 7%, e 93% no hemisfério sul. E em relação ao meridiano de Greenwich, nós estamos totalmente no hemisfério ocidental. Nós somos povos ocidentais. E a questão 8 pede assim, em qual fuso horário brasileiro está localizado o estado de Goiás e quantas horas apresenta de diferença em relação ao fuso de Londres? Então, Goiás, né, está naquele segundo fuso brasileiro, segundo fuso brasileiro, que ele apresenta 3 horas atrasado em relação a Londres. Tá ok? Isso quando em Londres não está no horário de verão. Aqui, como com esse atual presidente, ele acabou com o horário de verão no Brasil. Então, por enquanto, nós não temos mais horário de verão. Mas quando em Londres estiver no horário de verão, essa diferença de 3 horas ela vai ser mais, tá ok? Aqui eu estou falando quando não está no horário de verão, nem lá, nem cá. Beleza? Gente, essa aí é a revisão. Eu espero que vocês tenham tirado as dúvidas com relação à localização do território brasileiro.